Qual é Como esse cara é feio, meu Deus. Por que existia essa Qual que é o grande embate? ponto de conflito? É. O que faz com que o nazismo e o comunismo sejam antagônicos, irremediavelmente antagônicos? O nazismo preserva e expande a propriedade privada. O Pausa. nazismo, assim... Pausa. Deus do céu. Ih, desculpa. Pode falar. Fala. O que acontece? A gente sabe que a propriedade privada, nessa época, além de ter conceitos extremamente relativizados, a noção mais forte que tinha aqui era o capitalismo de Estado, em que a propriedade de alguns era efetivamente a propriedade de muitos. Ou seja, alguns decidiam como a propriedade ia funcionar, recebiam vantagens e benefícios políticos, como é tipo hoje. Cala a Agora, boca. Ô, Carneiro, ele vai terminar com o Lutero. Ah, então assim sim. Peraí, calma, ele vai terminar com o Lutero. Peraí. Ah, bom, então assim sim. Ei, você concorda com o Daniel Miorin, Daniel Miorin no Telegram? Por mais que o Instituto Miorin tenha, né, me difamado antes com fake news e tal, eu vou concordar com ele agora, tá? Volta com o relator do Instituto Miorin. Voto. Mas eu vou fazer um adendo muito importante aqui. O Estado nazista, ele não tinha planos de privatização, né? Gostam de falar muito, privatização nazista, eles nem usavam esse nome, eles usavam um termo chamado sincronização. O que era? Significava você pegar propriedades produtivas, né, e colocar na mão de agentes do Estado, membros do partido. Né? Então, quando ele fala que expande a propriedade privada, o que os nazistas faziam? Eles estavam pegando membros da burguesia com empresas e falar, você vai entrar no partido se você quiser manter a sua empresa e você vai seguir os ditames do partido. A maioria deles fazia, por motivos óbvios. E os poucos que não fizeram foram nacionalizados e a empresa passado para agentes do partido. Né? Então, essa é o grande conceito de propriedade privada do Ian Epps. Né? Ou seja, ele não entende o que é propriedade privada, na verdade. E a Volkswagen? A Volkswagen era uma empresa que andava na linha do partido. E quem era o dono da Volkswagen? Eu sou um cara meio ridículo, assim, né? Tipo, eu uso essa cartola, pá, eu tenho esse cabelo mal desgrenhado. Mas esse cara é muito ridículo, né, velho? Maluco de boné, né, meu irmão? Tipo, maluco de boné, velho. Tipo, se meu filho chega em casa de boné... Boné comunista. O que é que tu vai fazer comigo? Vai, fala pra mim. Não, eu quero saber o que ele faz com quem chega de boné na casa dele. Mas tu foi na casa dele? Não, eu posso ir de boné, dependendo do que me oferecer. Ele já tá com vontade. Dá o play no vídeo. Por favor, vamos continuar vendo o vídeo. Como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. Mas a propriedade privada dos grandes milionários lá, da burguesia. Da grande propriedade. Não do indivíduo, né? Não. Porque tem que diferenciar isso. A gente fala sobre propriedade privada. Porque essa palavra gera muito... né? Até eu me confundo ainda, porque quando fala propriedade privada, eu penso, mas é legal, porque eu quero ter minha propriedade privada. Entendo. Mas aí o que você quer ter não é propriedade privada. Aí eu já vou explicar por quê. Beleza. Vai começar a mentir. Vai começar a propriedade mentir. privada para nós, né? Na teoria marxista. O que você quer ter não é propriedade privada, tá? O negócio que você tem, que é seu, que é privado, seu, tipo, não é propriedade privada. Agora ele vai começar eu sei, a mentir. é sobre os meios de produção, né? Aí, tipo, você pode ter um carro, você não pode ter uma fábrica. Isso. Mas aí que eu queria negócio ali. Cara, sempre que esses caras vão em podcast, nunca o cara que tá entrevistando vai perder algo. É sempre assim, você não, tá ligado? E se eu fizer uma fábrica dentro do meu carro? E pra quem não sabe, existe food truck. E agora? Muito bom. Muito bom, muito bom. Vai, aqui, amigo, aqui Refutado. Relator. Já refutou o comunista. Vai lá. Mas isso é uma parada muito séria. A diversificação dos meios de produção
isso foi uma coisa que acabou com a perspectiva de meios de produção como sendo um meio de enriquecimento. Hoje é possível pessoas com um microfone e, sei lá, o StreamYard fazerem valores, não é o caso aqui da gente, mas fazerem valores expressivos que não seriam possíveis antigamente. Então, a diferença entre os meios de produção... Oi? Tipo, não, nada. Tipo gato galáctico, que faz valores expressivos. Verdade. Ele com a camisa verde e um copo de leite. Conseguiu fazer muito dinheiro recentemente. Isso é verdade. Mas, por exemplo, o Felipe Neto. O Felipe Neto é um exemplo de uma pessoa que tem mais poder político do que tinha muito burguês na época do Marx, com um meio de produção distribuído. Ele não precisou ter nenhuma herança, ele não precisou ter todo um arcabouço anterior para fazer isso. Então, para mim, isso mostra que o Ian Neves está parado no tempo e é refutado por um food truck. Não só o food truck, mas também aqui no Brasil tivemos uma leva de mulheres que usaram suas bundas para ficar ricas com os seus meios produtivos, como mulher melancia, mulher abacate, mulher não sei o quê. Todas elas usaram suas bundas para conseguir, e é um meio de reprodução, não a bunda, cuidado você aí, telespectador, mas aflorando uma vontade nos cabas de reprodução. E elas ficaram inclusive, hoje tem até a mulher mandioca, né? Sim. Que é de Recife, que é mulher macaxeira também. Mas o que eu não entendo, não é a mesma coisa, eu sei, mas não tinha prostitutas ricas na época do Marx? Não. Cara, o lance é que elas não tinham poder político. Eles separam muito isso. Essas têm poder político. Como a mulher não podia nem falar naquela época... Como é que tinha prostituta se a mulher não podia falar? Como é que dizia o preço? Debate público! Como é que dizia o preço? Agora, parlamento, meu amor! Como é que dizia o preço? Aí fica pra tu aí a pergunta. Refutada aqui. Pronto, acabou-se. Dá play, você. Tá. Mas o nazismo... A grande propriedade, né? E, novamente, duvida de mim? Procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava a Haribo na década de... Refuta. Deixa ele falar, cara. Solta o play. Refuta aí. Eu acho que eu acho que o problema é o seguinte, ele vê que como o nazismo e o fascismo, eles não destruíram, digamos assim, as marcas e os burgueses, digamos assim, eles não nacionalizaram tudo, né, e colocaram nas mãos do Estado, que nem os comunistas soviéticos, digamos assim, ele acha que, então, perdurou a propriedade privada. Se não for de maneira integral, que nem ocorreu na Rússia leninista e stalinista, então é sempre a propriedade privada, logo é um agente do capitalismo. A teoria comunista ela é bem dual. Se for assim, a China é o agente do capitalismo também, né? Aí que tá, você vê a entrevista deles falando da China, eles se perdem todos, eles não sabem justificar. Eles acham que é um processo, um socialismo típico do século XXI, com suas particularidades, não sei o quê. Mas eles defendem, né? Eles gostam. Defendem, né? claro. Sim. E assim, o que mais se assemelha hoje em dia à prática econômica fascista é a China, tá? Mas aí a economia fascista, né? Aquele capitalismo de compadres. Com a mão do governo até a curva sigmoide do maluco. E o James Gregor defende isso seriamente no livro. Esqueci o nome alguma coisa The Sun. China. Sim, a dedicado Isso. Um lugar ao sol. Exatamente. Isso. Ele tem um livro dedicado só a avançar esse argumento aí. E é um livro bom pra caralho, hein, que infelizmente não tem tradução para. É que o Gregor, ele fez uma extensa... A esposa dele era uma cientista política chinesa, e eles trabalharam juntos sobre as origens do maoísmo e como a China estava se transformando pós-Mao Tse-tung, né? Nessa economia de compadre meio proto-fascista, assim, né? E tem um livro excelente sobre isso mesmo. Ô, Vossa, dá play aí, o Egan pede pra pausar quando ele quiser falar. Dá play aí, Vossa. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia burguesia na União Soviética.
São fenômenos opostos. O nazismo é um movimento Mas assim, eu pergunto, existia realmente burguesia na União Soviética quando os caras fizeram a revolução, porra? Existia uma aristocracia só, né? Que era burguês na União Soviética, realmente, assim? O Plejanov chega a dizer que hegemonia é quando uma classe faz o serviço de outra, né? Para eles, o proletariado fez o serviço da burguesia. Não, e pois é, o pior de tudo é que eles, vamos supor, que extinguiram a burguesia. Mas o que foi posto no lugar? A nomenclatura, né? Uma burguesia, né, a controladora do Estado, muito mais voraz, feroz e opressora do que qualquer burguesia capitalista do século XIX. Então, assim, não é nem trocar 6 por meia dúzia, é piorar a situação realmente a níveis alarmantes. Então, não é nenhum mérito, né, dos comunistas extinguirem a burguesia. O que ele tá. Mas aqui o que ele tá fazendo não é nem tipo. Não é nem isso, né? Ele tá querendo mostrar como é diferente uma coisa da outra. Veja como é tão diferente. O fascismo vai expandir a propriedade privada. Tipo, not really, né? E o comunismo vai abolir. E a Rússia aboliu a burguesia. Not really either, tá ligado? Então, tipo, nenhuma das coisas que ele tá dizendo é o que acontece. Então o maluco, ele criou uma história aí pra ele, tá ligado? Tipo assim, o fantástico mundo de Bob, né? Aí ele tá... que ele tá querendo forçar uma diferença de natureza quando é a diferença de grau apenas. Verdade. Sim. Os fascistas, eles relativizam junto com os nazistas, mas tem um controle meio indireto, às vezes um pouco direto. Sim. Os comunistas avançam isso para sua conclusão lógica, mas a diferença de grau só. Acho que a Mal quer falar. Por favor, Mal. À vontade. Não, é rapidinho, talvez eu esteja um pouco atrasada na pergunta, mas quem é essa pessoa do vídeo? Por que a gente... Esse aí é um campeão nacional de ioiô, não é verdade? É isso? Ele não é do ioiô? Ele era competir ioiô, tem uma porra assim. Isso mesmo. Tu tá ligado nisso, ô embaixador? Tu já viu o vídeo dele jogando ioiô? Não, é da hora. É da hora. Bota aí, cara. Bota um vídeo dele jogando ioiô, cara. Você vai pegar aqui. Jogando ioiô, minha gente, bota um vídeo aí que você vai entender a importância dele. Cada foto. Tipo, se ele é algum escritor, cadê o livro dele? Alguma coisa. Ele não é assim, escritor, não. Não tem livro, não. Ele é historiador. É porque os vídeos dele. Ele é um contador de histórias, né? Conta várias histórias. É porque os vídeos dele. Ian Neves, os vídeos dele pegam em torno de 300 mil a 1 milhão de visualizações. É por causa disso que tá. Entendi. Jogando Poxa, ioiô. que legal um cara bem sucedido. Falando de comunismo. O Brasil tá assim, meu amigo. Vai lá, vamos ver o ioiô do Ian Neves. Caralho, ele é sinistro, velho. Esse move foi bom. Ele é foda mesmo. Eu não sabia que você jogava ioiô, cara. Eu não sabia que tinha competição disso. Toma. Caralho, velho. Caramba, isso é outro nível, velho. Isso é outro nível. Realmente. O que acontece na vida da pessoa pra ela chegar assim, nesse... É um atleta, né? Disso Assim, o cara vai pro comunismo, é isso aí, tá ligado? Como historiador, ele é um bom jogador de ioiô, né? Caralho. Por mais do... Que ele é um Pô, meu irmão, tá aí, me amarrei nele, me amarrei. Podem continuar, desculpa a interrupção. Não, sempre Tem um samba ioiô, embaixador. Tu conhece o samba ioiô do João Nogueira? Claro, de ioiô. Esse aí é bom, porra. Esse é o ioiô que eu gosto. Vai lá, continua essa porra aí, vai. Não. O fascismo como um todo... vamos falar um pouco de fascismo, então. O fascismo, ele é um fenômeno que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Mas o nazismo, ele é criado pelos capitalistas? Não. O nazismo, ele é o botão de emergência do Tá falando capitalismo. do fascismo ou do nazismo, cara? O que isso quer dizer? Caralho, mano. Ele bota os dois no mesmo barco, né? Tipo, é o mesmo balde. Nazismo, fascismo é a mesma merda pra ele. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.